O bruxismo do sono é aquele movimento que as crianças fazem com a mandíbula, que geralmente é mais de lateralidade e tende a fazer um barulho muito forte. Nessas épocas de férias, que os pais costumam ficar em hotéis, enfim, em casas da praia, e acabam dividindo com mais frequência o quarto com as crianças, a gente costuma ter esse tipo de questão mais frequente no consultório, porque os pais ouvem esse barulho, às vezes a gente chega a acordar, tem famílias que escutam a criança fazendo esse bruxismo do outro quarto, e isso causa uma angústia muito grande na gente. E o que a gente faz com isso? Uma coisa que é importante a gente entender é que o bruxismo, quem manda assim a mandíbula se mexer é o cérebro. Então não existe nada na boca que eu vá fazer que vai fazer com que eu possa colocar, por exemplo, uma placa de bruxismo que vai fazer com que a criança pare de fazer o bruxismo. A placa, ela serve para basicamente proteger a estrutura dental. Então, enquanto a criança está fazendo esse movimento de bruxismo, o adulto, se eu tô com uma placa de acrílico aqui sobre meus dentes, ao invés de eu ter o desgaste da estrutura natural do dente, eu vou ter a estrutura da placa, o acrílico sendo desgastado, e por isso ele faz proteção dental. Quando a gente está falando de um bruxismo que acontece em crianças pequenas, que têm só dentes de leite, não me parece muito importante a gente fazer proteção desses dentes, afinal são dentes que têm um tempo de vida já limitado na cavidade bucal. Em algum momento eles vão esfoliar, eles vão trocar pelos dentes permanentes, então não justifica na maior parte das vezes, só porque os pais, enfim, estão escutando esse barulho, a gente fazer uma placa, porque a placa ainda não é tão fácil assim de fazer com que as crianças se adaptem a usar, e os pais investem e brigam para usar e tal. Então eu gosto de fazer placa, e a gente faz placa naqueles casos em que realmente a gente precisa proteger os dentes dessas crianças, ou a gente precisa proteger a articulação, porque o bruxismo não está tão grande que está trazendo algum prejuízo na articulação. Então o que a gente faz com o bruxismo, né, se não é placa? O tratamento do bruxismo hoje em dia está muito mais em a gente entender quais são as causas, o porquê que essa criança não está conseguindo dormir de uma forma, né, mais tranquila, com sono mais restaurador, e ela fica tanto tempo fazendo esse movimento. Algumas situações de saúde sistêmicas têm sido cada vez mais mostradas com relação com o bruxismo. Por exemplo, a questão da respiração. Quando a criança está com uma dificuldade de respirar porque ela está ou mais resfriada, ou ela tem realmente uma dificuldade de passagem do ar pelo nariz, aqui em Porto Alegre a gente tem muitas questões alérgicas, as rinites e tal, a gente sente que quando eles têm dificuldade de pegar todo o ar que eles precisam pelo nariz para conseguir fazer uma boa respiração, eles acabam fazendo esses movimentos mandibulares para tentar respirar mais. Tem muitas vezes que eles acabam dormindo com a boquinha aberta e ficam, né, caracterizando mais uma respiração bucal, mas muitas vezes a respiração é mista, então entra ar pelo nariz e pela boca. Quando a gente tem a criança consegue respirar normalmente pelo nariz e ela está tendo uma dificuldade naquele momento, por uma questão de resfriado, por exemplo, ela tende a fazer mais bruxismo durante o sono, porque ela está tentando, com esse movimento da mandíbula, pegar um pouco mais de ar pela boca. Então não teria nada a ver, por exemplo, com a gente tratar com uma placa. São algumas questões que é bacana a gente trazer no consultório para a gente conseguir enxergar esse paciente como um todo. Tem uma série de perguntas que a gente tem que fazer para conseguir fechar esse diagnóstico e entender se esse bruxismo precisa de tratamento e qual vai ser o tratamento mais adequado para esse paciente. O refluxo, por exemplo, também está relacionado com bruxismo. Tem alguns estudos que tentam nos falar que aquelas crianças que estão com o cérebro assim muito ativo, até perto da hora de dormir, então assim em videogames com bastante violência, muito estímulo, tanto visual quanto auditivo e tal, e daí de uma hora para outra os pais dizem tá na hora de desligar os iPads e tal, vamos dormir. O cérebro demora muito mais para conseguir entrar no estado que ele precisa para entrar no sono profundo, que a gente não tem atividade muscular e aí a gente não faz o bruxismo. Então tem algumas crianças que o tratamento para o bruxismo seria mais fazer essa higiene do sono, que é tentar ter menos luzes perto da hora de dormir, é evitar esses tipos de ou vídeo, ou desenho, ou videogame que sejam mais estimulantes e tal, para tentar ajudar ela a entrar num sono mais tranquilo. Muitas as causas, a gente não pode nunca esquecer a questão hereditária, que tem um papel bem importante. Então, pai e mãe que fazem bruxismo,
esse filho tem mais chance de fazer bruxismo, sem dúvida nenhuma. A questão do bruxismo, ela parece que surge mais nessa época de férias ou na época dos resfriados e das rinites lá do inverno também, pela questão respiratória, mas é importante os pais saberem que a placa em si não vai tratar o bruxismo, não vai fazer com que ele pare de ranger esses dentes. O ranger é a ordem lá de cima, assim, não tem, eu vou fazer um desgaste num dentinho, vai melhorar a oclusão e não vai mais fazer bruxismo. Infelizmente não é assim que funciona. Mas a gente tem que tratar, a gente tem que entender, não é normal fazer bruxismo. Tem alguns bruxismos, tem algumas crianças que fazem bruxismo numa época maior e a gente vai só controlando, não precisa tratar, mas é importante a gente consultar um profissional e entender em que nível de desgaste, né, esses molarzinhos dessas crianças tá e quais seriam, né, as razões para ela estar fazendo esse movimento de ranger durante o sono.